Olá, esta é uma videoaula de topografia sobre planimetria, medida indireta de distâncias, do curso de Engenharia Civil na modalidade de ensino remoto emergencial. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Este outro tipo de processo de medição de distâncias, que é chamado indireto, as distâncias são determinadas sem a necessidade de percorrer um alinhamento com a trena, sendo obtido então por meio de uma visada ou pelas coordenadas da extremidade de uma régua estadimétrica, por exemplo. Isso quer dizer que será necessário realizarmos alguns cálculos sobre as medidas efetuadas nessa visada e para se obter indiretamente o valor dessas distâncias horizontais e verticais, que são as declividades. Para isso, utilizamos instrumentos denominados de distanciômetros, que podem ser os distanciômetros ópticos, mecânicos e os eletrônicos, também chamados de MEDs. Os ópticos e os mecânicos são chamados também de taqueômetros ou taquímetros. Dentre os dois primeiros, temos os teodolitos mecânicos, que são os mais antigos, que faziam a medição do ângulo por um transferidor externo, aqui na lateral, e os teodolitos óticos, que veio depois, fazendo a leitura no seu interior, e também, por fim, mais recentemente, os teodolitos eletrônicos, que já faziam, que davam essa leitura dos ângulos nesse display. E dentro dos eletrônicos, temos as estações totais, que é a união do teodolito eletrônico com o nível eletrônico, para fazer as medições tanto de ângulo quanto de distâncias inclinadas e horizontais. E estes podem até mesmo fazer a leitura automática utilizando um prisma, que é um espelho no seu interior, para refletir o sinal eletrônico, conforme eu vou mostrar para vocês mais no final da aula. A estadimetria ou taquiometria é a parte da topografia que estuda as distâncias horizontais e as distâncias verticais, que são as diferenças de nível, utilizando esses equipamentos chamados taqueômetros, tanto por meios ópticos quanto por meios mecânicos. Por isso, chamado de métodos de medidas indiretas. Um teodolito óptico mecânico basicamente é composto por uma luneta, que serve para medir o ângulo na vertical. Então, essa parte ela é móvel. A visada primária, que é onde vai verificar se esse equipamento está alinhado na horizontal com a régua estadimétrica, onde que a gente faz a leitura. É formado também pelo ajuste focal, para dar o foco na visada, pelo visor, onde que a gente vai visualizar os fios estadimétricos, que eu vou explicar mais à frente. Aqui fazemos a leitura angular. Temos também o nível tubular, para ver se esse equipamento, essa parte superior do teodolito, está alinhado com sua base. Aqui temos o ajuste angular vertical e aqui o ajuste angular horizontal. Temos também o nível bolha, para ver se, junto com o prumo óptico, para ver se este equipamento está alinhado com a base de acoplamento que fica no tripé de apoio. E aqui tem esses calantes,
que são as roldanas, para fazer o alinhamento ou prumo do teodolito com a base. E tem uma trava também de segurança para travar equipamento no tripé. Deixei aqui para vocês verem um vídeo de um teodolito eletrônico que diferencia basicamente um display que ele possui aqui na sua base para fazer a leitura eletronicamente. Como mencionei para vocês, dentro da luneta possui os fios tadimétricos, que são constituídos por 3 fios horizontais, sendo eles o fio estadimétrico superior, o fio inferior e o fio médio, que são empregados para medir os ângulos no sentido vertical. E também possui um fio vertical, que é utilizado para medir os ângulos na horizontal. Então, ao olharmos na luneta de um teodolito, a gente vai presenciar esta imagem fazendo uma visada numa régua estadimétrica. E com esses fios estadimétricos, também chamados de fios do retículo da luneta, junto com as réguas estadimétricas, que são essas réguas graduadas, onde fazemos a visada, podemos obter essas distâncias horizontais e as distâncias de nível entre esses dois pontos que estamos realizando esse levantamento. Utilizando basicamente relações trigonométricas para calcular essas distâncias. Daí que podemos chamar esse método de medidas indiretas. Utilizando então as relações trigonométricas, podemos calcular a distância horizontal entre dois pontos de um plano horizontal, utilizando o seguinte princípio de construção. Dessa figura, sabemos que o comprimento AC está para o comprimento AF, assim como o comprimento BC está para o comprimento EF. Assim como o comprimento CD está para o comprimento FG, assim como o comprimento BD está para o comprimento EG. Sendo que essa distância AC é a distância a ser determinada na horizontal, que chamamos aqui de D. O comprimento AF é a distância focal, chamada aqui de F, que é uma medida de cada teodolito. O comprimento BD, que é a leitura na régua estadimétrica, chamada aqui de M, que é a altura do fio superior em relação ao piso, menos a altura do fio inferior. E a G é a altura dos fios do retículo, chamada aqui de H, que é um padrão também de cada teodolito. Daí, então, temos essa relação, sabendo que FH é dado por uma constante G, que é o padrão de cada tipo de equipamento. Então, basta a gente descobrir esta medida M, que é a leitura estadimétrica, para descobrirmos essa distância horizontal. Na maioria dos casos, essa constante G equivale a 100. E basta saber ainda que o fio médio é a média desses fios superior e inferior. Aqui temos alguns exemplos de leituras em uma mira ou régua estadimétrica. Em levantamento topográfico, utilizamos até 3 casas decimais após a vírgula. Sendo assim,
na mira, temos a primeira casa decimal antes da vírgula, que é o metro, a primeira casa decimal depois da vírgula, que é o decímetro, a segunda casa é os centímetros e a terceira casa é o milímetro. Com isso, na régua estadimétrica, esses algarismos romanos ou esses pontos são a primeira casa decimal do metro. Neste exemplo aqui, temos que a partir daqui, onde começa o zero, o 2 metros, temos esse exemplo de 2 metros. Até aqui, estamos com este pontinho que significa 1 metro. Conforme vocês podem ver. A casa decimal antes da vírgula. Já para a primeira casa decimal após a vírgula, é dado pelos algarismos arábicos. Esses aqui. Então, conforme vocês podem ver, neste exemplo aqui, como algarismo depois da vírgula é 9, então a gente tem aqui este primeiro algarismo 9, na casa dos decimais, que se inicia sempre nesse retângulo maior, conforme vocês podem ver aqui. Já a segunda casa decimal, que é a dos centímetros, é dado por essas distâncias em branco e preto, em branco e preto, em branco e preto. Então, neste exemplo aqui, nessa faixa, temos 1,90 m, começando aqui. Aqui a gente tem 1,910 m, aqui 1,920 m, aqui 1,930, 1,940 e aqui 1,950, que é dado por esse dentezinho aqui, esse retângulo menor. Maior que este aqui, menor que este aqui. Aqui tem 1,960, 1,970, 1,980, 1,990 e aqui em cima completa os 2 metros. Já a casa dos milímetros é dado por intervalos entre essas distâncias dos centímetros. Então, por exemplo, aqui neste fio, observem que está praticamente em cima do 2, se a gente for observar dentro dessas distâncias aqui. Então, tem 1,912. Neste outro exemplo, aqui a gente tem 1,966 metros. Neste outro, 2,028, já que o 8 está mais próximo da segunda casa decimal do 3, que é esta aqui. Então é isso, pessoal. Eu deixei aqui mais um vídeo para vocês observarem outros exemplos de medição nessas réguas estadimétricas. Então vamos fazer este exemplo. Sabendo que a gente, ao fazer a avisada em uma régua estadimétrica, a gente tem o fio superior de 2,80 metros, o fio inferior, que é de 1,20 metros, e o equipamento é dado que o G é igual a 100. Então, vamos calcular esse fio médio, utilizando aquela formulazinha que eu apresentei para vocês anteriormente. Então, temos que 2 vezes o fio médio é muito próximo do fio superior mais o fio inferior. Então, como calculando aqui, temos que realmente ir muito próximo. Neste caso, deu igual.
Então, para calcular o M, fazemos o fio superior menos o fio inferior, que é 1,6 metros. E para calcularmos a distância horizontal, usamos aquela formulazinha que é o M vezes o G, o M que a gente calculou, que é a diferença entre os fios superior e inferior, de 1,6 vezes 100. Temos que a distância horizontal, fazendo essa visada, de um ponto a outro, é de 160 metros. Em alguns equipamentos taquiométricos, a luneta pode não coincidir com o seu centro do instrumento, ou seja, o foco fica fora dessa luneta. Daí chamamos esse tipo de equipamento de alática. E quando esse foco estiver dentro da luneta, ou coincidir com o centro do instrumento, chamamos esse tipo de equipamento de analática. No caso desse primeiro tipo, da alática, para determinarmos a distância horizontal, utilizando aquela formulazinha, devemos considerar essa constante C mais essa distância focal F. Já nas lunetas analáticas, basicamente a gente só calcula utilizando aquela formulazinha que eu mencionei anteriormente, que é a maioria dos equipamentos que utilizamos no mercado. Vamos estabelecer agora uma relação para calcular a distância horizontal AE em um plano inclinado com ângulo alfa. Então, temos que a distância BD, que é chamado de M, é a leitura estadimétrica com a mira na vertical. A distância FG é a leitura na mira com essa mira normal avisada. Então aqui a gente tem essa distância FG que chamamos de N. Então com essa inclinação de alfa, que é o ângulo de inclinação da avisada. Então, daquela forma que eu mostrei anteriormente, temos que o AC é igual a N vezes G. Mas do triângulo AEC, temos que AE é igual a AC vezes cosseno de alfa. Então, temos, substituindo o AC nesta equação, temos que AE vai ser N vezes G vezes o cosseno de alfa. Dos triângulos FBC, que é este aqui, F, o triângulo FBC, e do triângulo D, que é este, CG, que é este outro menorzinho aqui, considerando serem triângulos retângulos e semelhantes ao triângulo, esse triângulo grande, A, o C e o E, os ângulos FCB, que é este aqui, este interno aqui, este e este, são triângulos semelhantes a alfa. Daí, utilizando essas relações entre os triângulos retângulos, chegamos que o cosseno de alfa vai ser N sobre M, onde o N vai ser igual, então, M vezes cosseno de alfa. Daquela formulazinha do slide anterior, com essa nova equação de N, encontramos que AE vai ser igual a M vezes o G vezes o cosseno ao quadrado de alfa, onde esse AE vai ser a distância horizontal
entre esses dois pontos que a gente está medindo, nesse plano inclinado. E o alfa vai ser essa inclinação medida lá na luneta do teodolito que a gente está utilizando. Vale destacar que este ângulo alfa é sempre medido de um plano a partir de um plano na horizontal. Se caso este ângulo vertical, este ângulo alfa, for medido a partir do ângulo zenital, que esse zênite é um ângulo na vertical ao ponto, então este ângulo será chamado de ângulo zenital, que é o complemento deste ângulo alfa. Então, daí temos essa fórmula, agora com seno ao quadrado, para calcular essa distância horizontal. Vamos estabelecer agora uma equação para avaliarmos a diferença de nível FG, que é a distância vertical entre os pontos F e G, sendo esse G igual ao ponto A. Em uma visada ascendente deste ângulo alfa. Desses triângulos formados, temos que BD é a leitura estadimétrica, que chamamos de M, que é o fio superior menos o fio inferior. FG é a diferença de nível, que chamamos de DN. E o LE é a distância horizontal calculado por aquela fórmula que eu apresentei anteriormente em planos inclinados, que é igual a M vezes o G vezes o cosseno ao quadrado desse ângulo alfa. CF é a leitura feita na mira com fio médio. Então aqui a gente tem esse CF, que aí a gente vai chamar de alvo. O EG é a altura do instrumento. Aqui temos o ponto E ao ponto G, que é a altura do instrumento, que a gente vai calcular, vai medir, na verdade, utilizando a trena, uma trena, que é essa altura que a gente colocou o equipamento no tripé. A partir disso, sabemos que FG, essa distância FG, é igual à distância CG menos a distância CF. Mas também sabemos que o CG é também igual ao CE mais a distância EG. Substituindo essa equação 2 em 1, temos que esse FG, então, vai ser o CE mais o EG, menos a distância CF. Mas sabemos ainda que CE vai ser igual ao comprimento LE vezes a tangente do ângulo alfa. Daí, substituindo 4 em 3, temos que FG, que é essa diferença de nível, dN, vai ser o comprimento na horizontal, dado por um plano inclinado, vezes o tangente de alfa, vezes EG, mais EG, que é a altura do instrumento, menos o alvo CF. Mas da trigonometria, sabemos que este cosseno ao quadrado de alfa vezes tangente de alfa vai ser seno de 2α sobre 2. Então, temos essa fórmula para calcular a diferença de nível dN, que é igual a esse FG, essa distância vertical, dado por essa equação.
Se este ângulo vertical for dado pelo ângulo zenital, ângulo Z, a forma taquiométrica é dada por essa equação, substituindo alfa por Z. E para a mensuração de um desnível descendente, utilizamos essa equação de forma análoga à visada ascendente, porém com sinais trocados para a altura do equipamento e para o alvo. Diante disso, podemos fazer as seguintes interpretações quanto aos sinais dessas equações. Por exemplo, numa visada ascendente, se este dn, essa diferença de nível, for positiva, significa que o terreno, no sentido da medição do ângulo, que é ascendente, está em aclive. Se esse dn for negativo, significa que o terreno está em declive. Agora, por outro lado, numa visada descendente, se este dn for positivo, no sentido da medição do ângulo, agora descendente, significa que esse terreno está realmente em declive, e se este ângulo der negativo, que é o contrário, significa dizer que este desnível está em aclive. Aqui, então, temos um resumo das equações taquiométricas para avaliarmos as distâncias horizontais e as diferenças de nível entre pontos para um equipamento que possui a luneta analática. Então, no plano horizontal, temos que a distância horizontal é dada por esta equação. No plano inclinado, a distância horizontal é acrescida do cosseno ao quadrado do ângulo, medido a partir de um plano horizontal, ou medido a partir do zênite. Aqui temos a diferença de nível em um plano inclinado, utilizando o ângulo alfa a partir do plano horizontal e aqui a partir do plano zenital. Da mesma forma que nas medidas diretas de distância, utilizando as trenas, ao avaliarmos de forma indireta essas distâncias por meio de um equipamento taquiométrico, alguns cuidados devemos tomar para evitar alguns erros, tais como, para a leitura da mira, erros como distância imprópria, a capacidade de aumento focal da luneta, os desvios causados pela refração atmosférica. Também, erros nas constantes C, F e G, aqueles parâmetros que vêm do fabricante, dos equipamentos taquiométricos, da falta de verticalidade da mira, quando essa mira ou a régua estadimétrica estiver com pequena declividade ou não estiver na vertical, a gente vai ter um erro bastante considerável na medição dessas distâncias. Erros também na medição do ângulo de inclinação, que é aquele ângulo, o alfa, que é a partir do plano horizontal, ou o ângulo zenital, que é a partir do zênite, de determinado ponto. E também o erro na medição da altura do instrumento. Então, a gente instalou o equipamento lá, talvez a gente vai medir esta altura do equipamento de forma errada, que é o I, e com isso vai dar uma diferença muito grande na distância horizontal e na distância de nível. Vamos ter um grande erro nessas distâncias.
As distâncias máximas e mínimas que podem ser obtidas utilizando esses equipamentos taquiométricos podem ser avaliados tanto pelo aspecto teórico, obtidos matematicamente, quanto pelo aspecto prático, obtendo as distâncias reais por meio desses equipamentos. No aspecto teórico, estão em questão o tamanho da mira, que cada fabricante vai ter uma dimensão, e sua menor subdivisão, e o valor da constante G, que é dado pelo foco do equipamento, pela diferença entre os fios superior e fio inferior dentro da luneta. Já o aspecto prático depende diretamente do foco do instrumento para medirmos esses fios superior e inferior, que é dado pelo Hzinho. Sabendo que, geralmente, para distâncias superiores a 150 metros e inferiores a 5 metros, a imagem dessa visada, desses fios estadimétricos, começa a ficar prejudicada. E com isso a gente vai ter erros na leitura. Então, vamos aos exemplos para calcularmos a máxima distância teórica com conferência, que é utilizando o fio superior, quando possível, e o fio inferior, e sem conferência, utilizando apenas o fio médio e o fio inferior. Sabendo que esta mira, essa régua estadimétrica, possui um comprimento de 4 metros e o G do equipamento é igual a 100, fazendo uma solução com conferência, temos que o fio superior menos o fio inferior vai ser 4 metros menos 0, já que a gente está fazendo a leitura aqui do fio inferior no marco 0. Então, temos o M de 4 metros. Calculando, então, a máxima distância teórica com conferência, vamos ter 400 metros. E para o caso da solução sem conferência, já que esse fio superior fica impossibilitado de ser visado na trena, já que essa trena possui apenas 4 metros, então a gente tem apenas o fio médio e o fio inferior. Daí a gente descobre o fio superior, que seria 8 metros. Então a gente tem o M, provavelmente seria o 8 menos 0, que seria 8 metros. Daí então a gente tem uma distância máxima teórica, sem a conferência, de 800 metros. Vamos calcular agora a distância mínima teórica com conferência para esse mesmo tamanho da mira e o mesmo G, que é igual a 100. Então, temos que o fio superior vai ser de 1,010 metros e o fio inferior vai ser de 1 metro. Daí encontramos que o M vai ser de 0,010 metros. Então, descobrimos uma distância mínima teórica de 1 metro com conferência. Então, essa distância mínima deste equipamento vai ser de 1 metro. Na maioria dos levantamentos topográficos, a maioria dessas medidas de distância é tomada considerando um plano inclinado. Raramente vai se dar no plano horizontal. A partir desses dados abaixo, vamos calcular a distância horizontal e a diferença de nível entre esses dois pontos. Então, vamos supor que chegamos nesse terreno, queremos calcular a medida desses dois pontos. Vamos chamar aqui de ponto A
e o ponto B. Então, chegamos lá, instalamos o nosso equipamento taquiométrico, pode ser um teodolito, aqueles mais antigos, mecânicos, ou até mesmo um teodolito eletrônico, ou ainda uma estação total. Aí, medimos a altura deste equipamento, que possuiu 1,5 metros. Fizemos a visada deste ponto a partir do ângulo do plano horizontal e medimos um ângulo de 30 graus e 30 minutos, ou seja, 30,5 graus. E com isso, fizemos uma visada lá na régua estadimétrica, obtendo o fio superior de 2,344 metros, o fio inferior de 1,200 metros e o fio médio foi de 1,772 metros. Sabemos que o G desse equipamento é de 100, como a maioria. Então, vamos calcular primeiramente a distância horizontal, utilizando aquela formulazinha que eu apresentei para vocês. Daí, sabemos que o M será o fio superior menos o fio inferior, vezes o G, que é 100, vezes o cosseno do ângulo, 30 graus, 30 minutos. Então, temos que o D vai ser 2,344 menos 1,2 metros, vezes 100, vezes o cosseno quadrado de 30,5 graus. Então, encontramos uma distância horizontal de 84,931 metros, sendo bem preciso. Agora, para calcularmos a distância, a diferença de nível, que é essa distância vertical, temos essa outra formulazinha, onde o M a gente já conhece, que é 2,344 menos 1,2, o G, que é 100, vezes o seno de 2 alfa, que o alfa aqui é de 30,5 graus sobre 2, mais a altura do equipamento, que é 1,5, positivo, já que esse ângulo é ascendente em um plano inclinado com aclive, menos o alvo, que é o fio médio, que é de 1,772. Daí encontramos então que a diferença de nível vai ser de 49,756 metros. Com a evolução tecnológica dos equipamentos taquiométricos, surgiram os medidores eletrônicos de distâncias e com a sua recente popularização, houve um aumento significativo da qualidade e da produção nas medições topográficas, podendo atingir com esses equipamentos alcances de 15 a 20 km de distância a partir do ponto que a gente estacionou este equipamento, com uma precisão milimétrica. O princípio físico desses equipamentos consiste na emissão e na recepção de um sinal luminoso ou de uma micro-ondas por estes equipamentos, também chamados de distanciômetros. E para rebater esse sinal luminoso ou micro-ondas, utilizamos como auxílio o prisma, que possui um material refletor no seu interior. E as distâncias horizontais e as distâncias verticais, que são as diferenças de nível, serão proporcionais, ou seja, em função do tempo gasto nesse percurso. O prisma,
que permite a reflexão do sinal emitido pelo taquîmetro e, com isso, permite avaliar a distância do alvo até o ponto topográfico, é sustentado por este bastão que pode ser graduado. E para auxiliar a sua verticalidade, é muito utilizado este nível cantoneira que fica acoplado no seu corpo. Em medidores eletrônicos mais sofisticados, já é possível fazer a medição dessas distâncias sem a necessidade do anteparo refletor. E aí eles são chamados de estações totais sem prismas, que são semelhantes às trenas eletrônicas. Nas obras atualmente, um dos equipamentos mais utilizados em topografia é a estação total, que, conforme eu mencionei anteriormente, no início da aula, é uma combinação dos recursos do teodolito digital e de um distanciômetro eletrônico em um único aparelho, que é comandado por um microprocessador que está em seu interior e um sinal de armazenamento de dados. Os valores obtidos por esses equipamentos em um levantamento topográfico podem ser anotados ou armazenados em coletores de dados, tanto externamente quanto internamente. E as informações que obtemos podem ser descarregadas posteriormente por um cabo ou via Bluetooth, e também tratados em um software específico de topografia. E com isso realizamos a planta topográfica. Da mesma forma que os teodolitos eletrônicos, e diferente daqueles equipamentos taquiométricos antigos, que são os mecânicos e os óticos, as estações totais possuem também o display para fazermos a leitura dos dados do levantamento. Outra funcionalidade bastante inovadora atualmente são as estações totais dotadas de servomotor, que é as estações robóticas, que permitem a visada ao prisma ou a um objeto sem a necessidade de um operador. Se esses equipamentos possuírem uma comunicação via rádio, podemos convertê-la em uma estação remota e comandá-la utilizando um computador a grandes distâncias. Aqui vocês podem observar um vídeo para melhor visualizar esse tipo de equipamento. Essas estações totais robóticas são muito indicadas para aquelas situações em que há uma grande repetição das visadas e que demandam uma grande precisão nas medições, que é o exemplo de um controle das estruturas, que é a locação de pilares, vigas. Para isso, é possível pré-programá-las distante, por exemplo, em um escritório. E diante da precisão desses equipamentos que é possível obter, eles são muito utilizados em provas de atletismo, onde questões de milésimo de segundos definem um campeão em uma prova. Bom, pessoal, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula.